Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para vocês, leitores, leitoras, espectadores da Hora do H aqui no Portal do Holanda. Hoje é segunda-feira e não tem um cristão que assista esses encontros que eu considero de suma importância e que trazem aqui para o estúdio do nosso programa personalidades e protagonistas importantíssimos na sociedade manauara e amazonense, mas não tem um cristão que assista todos esses encontros e que não saiba que na segunda-feira eu estou assim, elétrico, eu estou a 220, porque essa euforia, todo esse entusiasmo é gerado pelo fato de que eu estou reiniciando, graças a Deus, tudo outra vez. Temos agora uma semana aqui na frente da gente, cheia de desafios, cheia de revelações, e revelações que podem, com certeza, mudar a vida da gente para melhor. Por isso, eu quero pedir muita atenção a todos vocês para o tema da nossa entrevista de hoje, pelo seguinte: eu estava lendo há muitos anos um camarada, John Kenneth Galbraith, um economista muito famoso, um economista inglês. Ele disse que o maior problema do Brasil eram três. Ele usou assim no singular: o maior problema do Brasil são três. Aí ele disse: o primeiro é a educação, o segundo é a educação, o terceiro é a educação. Reparem só. E hoje eu vou tratar desse assunto: educação de qualidade, educação que tomou um formato exemplar na Amazônia para todo o Brasil. Eu estou falando da educação que é transmitida no Colégio Militar de Manaus pelo corpo docente do Colégio Militar e logicamente, eu tenho como o meu foco voltado para o Coronel Fernando Cunha de Almeida, porque ele é o comandante e é o diretor de educação do Colégio Militar de Manaus, que está celebrando 51 anos de atividades aqui na nossa cidade. Imaginem as gerações que já passaram por lá e que estão, através dos ensinamentos colhidos nessa instituição de ensino, e que estão melhorando a qualidade de vida, né, e agregando valor à cultura de conhecimento aqui na nossa cidade de Manaus. Esse é o tema da nossa conversa de hoje, o Colégio Militar de Manaus. Mas eu também não posso deixar de apresentar o aluno Gessé Vitor. E eu estava olhando aqui para o Gessé quando ele entrou, meio tenso, ele está assim meio tenso, não sei porquê, mas ele vai já descontrair, já está sorrindo. Ó. Olha só, eu vejo aqui, escrito no uniforme dele, Legião de Honra, Colégio Militar de Manaus, diretor social G. Fábio. O que é esse G? G é Grêmio. É Grêmio. Grêmio da FAB, Força Aérea Brasileira? Sim, senhor. Olha só. Então, estes são os protagonistas, as personalidades que vão conversar com a gente a partir de agora. E eu vou começar falando, logicamente, com o Coronel Fernando Cunha de Almeida, que é o comandante, né, e diretor da instituição. Comandante Fernando, seja muito bem-vindo à Hora do H. É uma grande satisfação recebê-los aqui no nosso estúdio de entrevista no Portal do Holanda. Muito boa tarde, Humberto Amorim. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos essa chance, eu e o coronel aluno Gessé Vitor, de mostrarmos um pouco da história, da trajetória do Colégio Militar de Manaus, que celebra 51 anos nesse ano de 2022. Agora, o grande dia, me parece, coronel, é amanhã, né? Amanhã. 2 de agosto, Exato. Sela os 51 anos, é isso? Exato. Com uma bela formatura, às 19h30, lá no Colégio Militar de Manaus, que é um evento onde todo ano o ex-aluno já sabe que acontece e já flui naquela direção do colégio para fazer uma festa bonita, uma verdadeira romaria, agradecendo com o sentido de ter agradecido tudo que aprendeu com o Colégio Militar de Manaus. É uma formatura bem bonita. Agora, coronel, antes de nós mergulharmos nos detalhes dessa instituição tão importante para o setor educacional de Manaus,
eu quero que o senhor confirme uma coisa aqui que eu colhi, eu estou colhendo essas informações todas. O Colégio Militar de Manaus ele foi criado no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici. Exato. Né? E foi um decreto-lei, 68996, no dia 2 de agosto de 71. Por isso que amanhã que é o dia D, né, dos 51 anos. Agora, o Colégio Militar inaugurou suas atividades em abril de 72 e teve como idealizador e primeiro comandante o coronel Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão, sendo o 8º CM fundado no Brasil. O Teixeirão é o mesmo que fundou o primeiro comandante do SIGs e foi prefeito de Manaus. Nós estamos falando dessa mesma personalidade? E isso, era um militar com bastante visão, capacidade de gestão muito grande, né? E exatamente por isso, depois dessa trajetória dele de Amazônia, do investimento que ele fez no SIGs, ele foi designado como o primeiro comandante do Colégio Militar de Manaus. A trajetória do colégio começou com ele. Que coisa fabulosa. Então, em 72, o colégio começou as suas atividades. Aí eu leio aqui também uma coisa muito interessante. É que desde então, esses números são fantásticos. Desde então, já se formaram no Colégio Militar de Manaus 4.383 alunos, como o aluno coronel Gessé Vitor. É por aí. Isso sem contar os alunos nossos do curso regular de educação à distância, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o colégio teve essa trajetória iniciando em 71 em virtude da importância geopolítica da Amazônia, que as unidades do Exército cada vez mais eram transferidas para cá, eram criadas novas organizações militares, aumentou o fluxo de militares aqui na região e aí se viu a necessidade de criar um colégio militar aqui também, o 8º, como está aí nos seus inscritos aí. E hoje nós temos 14 colégios militares em todo o Brasil, com o 15º colégio militar sendo criado a partir do ano que vem no Rio de Janeiro, a segunda unidade naquele estado. Agora, coronel, a base, e eu quero que o senhor me confirme se continua, a base da criação da instituição, o senhor acaba de dizer, voltada para os filhos dos militares que vinham, né, trabalhar na Amazônia. Continua agora, o colégio abre as suas portas somente para os filhos de militares? Não, isso foi no início, obviamente, né, para absorver principalmente aqueles militares que iam para a fronteira, para as fronteiras, né, nossos pelotões especiais, nossas cidades como São Gabriel da Cachoeira, por exemplo. E aí os filhos ficavam no regime de internato no colégio. Isso depois acabou, né? Não tem mais internato, porque havia internato, não é, coronel? Havia. E, logicamente, depois, com o avançar do tempo, foram abertos os concursos de admissão e, hoje em dia, esse fluxo de concurso é normal, um concurso público para todo mundo, a partir do 6º ano do ensino fundamental. E, escute, eu sei também, porque eu sou ex-aluno do Colégio Dom Bosco, aqui em Manaus. Nosso vizinho. Ali vizinho, né? Então, eu ia para a aula e via lá, sempre ali ao lado, né, vizinho do Colégio Dom Bosco, as atividades do Colégio Militar. Agora me diga uma coisa, o colégio, nos primórdios, no princípio, também não admitia as meninas, não, né? Assim como o Colégio Dom Bosco, o Colégio Militar foi de uma época para cá que começou, ainda bem, né? Aceitar as garotas, não é isso? Foi um paradigma quebrado, né? Na época, em 89, o segmento feminino entrou em todos esses colégios militares do Brasil, né? Foi uma mudança, como eu disse, um paradigma quebrado para o bem, né? Não fazia sentido mais naquela época em ter, porque na época ainda não existia mulheres no Exército Brasileiro. Então, por uma analogia, também ainda não existia. Tinha isso. Também no Exército não existiam mulheres, né, coronel? Mulheres começaram no Exército a partir de 92, como carreira, né? Assim, a partir de 92. Mas nos colégios militares a partir de 89, que é a educação básica, né? Inclusive, um fato relevante para se registrar é que a primeira coronel aluna do segmento feminino é do Colégio Militar de Manaus. A primeira menina a ser coronel de toda a história dos colégios militares é uma menina de Manaus. Exato. O senhor sabe dizer se ela mora em Manaus? Eu fiquei curioso agora. Mora. E a senhora Ana Paula trabalha no Tribunal de Contas aqui do município. Que coisa interessante. O tema, o slogan, né, que a gente chama de slogan agora, do Colégio Militar de Manaus é educando os líderes de amanhã com os valores do Exército Brasileiro. O senhor pode citar quais são os principais valores do Exército Brasileiro que são transmitidos para esses alunos e futuros líderes? Sim, o projeto pedagógico do sistema, a gente chama Sistema Colégio Militar do Brasil, porque ele abrange todos os colégios militares. Então é uma espécie de uma filosofia instituída, guardada as peculiaridades de cada região, todos os colégios seguem essa filosofia, o projeto pedagógico. E elas são calcadas
na disciplina, na hierarquia, no espírito de corpo, principalmente na meritocracia. Está aqui um exemplo nosso, né, da melhor nota, do melhor aproveitamento escolar, tem a sua graduação de coronel aluno, por exemplo. E trabalhamos os aspectos psicomotores, cognitivos e afetivos. São muito importantes isso para o Exército Brasileiro. E é isso que a gente pretende levar para as gerações que estudam conosco. Que esses conhecimentos, obviamente, são muito eficientes também na vida para aqueles que não seguirem a carreira militar. Mas a gente tenta levar isso, até porque o colégio tem um viés preparatório, né, de conduzir aquele aluno para seguir a carreira militar. Então, principalmente a meritocracia, a disciplina e a hierarquia. Coronel Fernando, hoje, quantos alunos estão cursando no Colégio Militar de Manaus? Nós temos 973 alunos no presencial, 532 na educação à distância. Agora, é a segunda vez que o senhor fala da educação à distância. Eu não vou deixar passar agora. Me diga uma coisa, a educação à distância estabelecida pelo Colégio Militar de Manaus é na Amazônia algo pioneiro, não é isso? Exato, é pioneiro também. Uma época, em 1994, antes inclusive da Lei de Diretrizes Básicas, que é 96, quase não se falava em educação à distância. Com esse término do internato, começou a se planejar como seria para atender os dependentes militares que estavam na fronteira e não poderiam mais ficar interno. E aí começou-se a planejar a educação à distância. O Colégio Militar de Manaus foi o pioneiro. Em 2002, na verdade, começou a execução. Também nem se falava em internet direito nessa época. Claro, é verdade. E esse ano a gente comemora 20 anos de um curso que tem, como eu falei para o senhor aí, a cada ano uma média de 500 alunos, que são esses dependentes de militares que estão na fronteira, problemas graves de saúde, também amparados, que não podem comparecer ao colégio presencial, e militares, filhos de militares que estão no exterior. Nós temos alunos hoje, por exemplo, na Alemanha, na China, em Tefé, em Tabatinga. Alunos brasileiros atendendo aulas através do ensino à distância na Alemanha. Na Alemanha, sim senhor. Muito interessante. E vou dizer mais, nesse aspecto da educação à distância, nenhum colégio faz isso no Brasil. Da educação básica, do 6º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio, passando por toda a fase de secretaria, de matrícula, de pagamento de mensalidade, as aulas propriamente ditas no ambiente virtual de aprendizagem, a conclusão, o histórico escolar, tudo de maneira online. Tudo no nosso curso regular de educação à distância, que completa 20 anos esse ano. Coronel, quais são os requisitos principais para que um jovem seja incorporado à educação que é fornecida no Colégio Militar de Manaus? Os requisitos, a gente pode falar em termos de matrícula? Sim, por exemplo, o meu filho quer estudar no Colégio Militar de Manaus. O que é requerido para que ele possa ser engajado lá no colégio? Através do concurso de admissão. Que é a porta de feito entrada. O concurso de admissão? Sim. A partir do 6º ano, o GSE fez o seu concurso na época, né? O GSE Vitor. No 6º ano do ensino, ou melhor, no término do ensino fundamental 1, que a gente chama, né? Ele pode fazer o concurso e normalmente são 25 vagas para o 6º ano. Todos os anos. Posso adiantar? Eu imagino que tem muitos concorrentes para essas 25 vagas, né, Coronel? Tem sim, é bastante concorrido, e aqui em Manaus esse ano o concurso vai ser dia 5 e 6 de novembro desse ano. Já estão aí já está programado para o dia 5 e 6 de novembro deste ano o novo concurso para admissão de novos alunos. Exatamente. 25 alunos. 25 alunos. Olha só. E a partir daí, se eu não me engano, a partir do dia 22 de agosto, isso já está preparado, o edital já está para ser deste mês agora, 22 de agosto. Em primeira mão aí. Em primeira mão? Em primeira mão. Puxa vida, olha só. Eu acho que tem muita gente aí no evento que vai se habilitar agora. Coronel, eu quero sua permissão para eu conversar com o aluno Gessé Vitor. Gessé, o que foi que motivou você? Você teve alguma participação na decisão, né, logicamente, juntamente com seus pais, para se tornar um aluno do Colégio Militar? Papai, mamãe, eu quero fazer o curso de admissão do Colégio Militar de Manaus. Foi assim que aconteceu contigo? Então, o meu pai, ele já trabalhou no Colégio Militar como professor. Então, isso quando eu era muito pequeno. Ele era militar ou é militar? Militar temporário. Militar temporário, sim. Então, enquanto ele trabalhava, algumas vezes eu pude acompanhar o trabalho dele e também acompanhar como funcionava mais ou menos a rotina dos alunos do colégio.
E aí, nesse meio tempo, eu era uma criança bem assim, eu não vou dizer... Eu era mais novo, então pra mim o que me motivou principalmente foi que eu achei a farda muito bonita. Primeiramente, você gostou da farda, sim, né? Eu achei a farda muito bonita. É uma farda bonita mesmo. Sim, Não resta dúvida, olha só. Aí... Você poderia colocar essa boina pra gente ver toda a boniteza dessa farda? É um uniforme completo. Olha só, veja só, ele tem toda a razão, para isso aí não tem quem escape da boniteza dessa farda. E aí, Gessé? E aí, conforme fui crescendo, já tinha a ideia de querer entrar no colégio, eu descobri que eram simplesmente uma das melhores escolas de Manaus, perdão. Então, eu já imaginei que o caminho que eu queria seguir, qualquer que fosse, ainda não tinha decidido, o colégio ia me abrir as portas para que eu pudesse seguir esse caminho, com uma educação de qualidade. O que mais hoje te atrai, te mantém e que você quer compartilhar com todo mundo sobre o dia a dia do Colégio Militar de Manaus? O que realmente te estimula como estudante do Colégio Militar? Eu diria que o que mais me estimula como estudante do Colégio Militar é saber que todas as vezes que eu vou para aula, todo dia que eu acordo de manhã, me arrumo e vou atender as aulas no colégio, é saber que eu vou aprender alguma coisa, que o colégio vai me ensinar alguma coisa nova, vai me dar alguma, como que eu posso dizer? O colégio vai me permitir, me preparar para que eu... Quer dizer, um preparo acadêmico você sente de qualidade. Sim. É o que você está recebendo no Colégio Militar de Manaus? Eu tenho plena e total confiança na educação e na qualidade acadêmica do Colégio Militar de Manaus. Hoje em dia, lá no Colégio Militar, Gessé, os equipamentos, né, de apoio, porque eu fico imaginando que vocês estão ligados lá na internet, com laptops, com computadores, e esse tipo de equipamento moderno hoje está agregado às facilidades dos ensinamentos, para os ensinamentos que vocês recebem? Sim, nós temos diversos recursos no colégio, não apenas tecnológicos, né? Nós temos laboratório de química, biologia, de física. Nós temos diversos clubes também que oferecem a parte, além das cargas horárias normais, nós temos robótica, informática, temos também o ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA. Nesse AVA é o suporte tecnológico principal para os alunos que atendem um presencial, porque as aulas, os conteúdos ministrados são todos depositados lá, então os professores preparam vídeos, preparam links, preparam textos, preparam atividades e os alunos podem acompanhar através do AVA esse suporte como complemento, a mais como complemento das aulas presenciais. Eu vou falar uma coisa só para ti, tá? Quando eu frequentava o Colégio Dom Bosco, ali na vizinhança do Colégio Militar, a gente, todas as manhãs, nós perfilávamos, ouvíamos a execução do hino nacional brasileiro e tínhamos um professor que fazia uma palestra a respeito de algum tema importante e que era de ufanismo à pátria, né? Ao Brasil. E todo mundo sabia cantar o hino nacional brasileiro, porque a gente cantava todo dia antes de entrar na aula. Esse tipo de comportamento, né, realçando, né, os valores da pátria, né, do Brasil e tudo mais, vocês recebem esse tipo de influência durante a permanência no Colégio Militar? Com certeza. O melhor exemplo que eu posso citar para o senhor é que todos os dias, às 7 horas da manhã, nós temos a cerimônia de hasteamento do Pavilhão Nacional, onde todos os alunos... A bandeira é hasteada todos os dias, às 7 horas da manhã. A bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. E todos os alunos do corpo de alunos do colégio se reúnem para essa cerimônia, essa formatura. E enquanto é tocado o hino, a bandeira ela vai sendo hasteada e os alunos ficam em posição de prestar continência. E quem é que hasteia? Existe a escolha de alguns alunos por conhecimento para hastear a bandeira? Porque esse é um momento importante para um aluno hastear o pendão nacional, não é não? Sim, todos os dias um aluno diferente ele é selecionado para realizar esse hasteamento. Olha que coisa interessante. Olha só. E esportes? Vocês praticam esporte lá dentro do Colégio Militar? Vocês são preparados de alguma maneira de uma educação física visando, por exemplo, competições,
locais e nacionais, Gessé? Sim, nós temos a nossa seção de educação física, que ela conta com diversos locais diferentes onde pode ser praticado e treinado as modalidades. A educação física ela faz parte, o treinamento faz parte da carga horária normal dos alunos, e aqueles que se destacam, que têm interesse, podem treinar no contraturno para as diversas modalidades que o colégio oferece, e elas são sempre visando essas competições nacionais, regionais, sempre almejando a vitória nessas competições. Nós acabamos de participar, inclusive, dos Jogos Escolares do Amazonas aqui, um evento marcante, muito grande, e o colégio participou e trouxe bastante medalha. É mesmo? Que coisa fabulosa. Gessé, me diz uma coisa, o coronel há pouco falou que existe uma questão meritória, né? Você é um coronel, né? Sim, você é coronel também, não é isso? Sim. Mas por mérito. O que mérito é esse? O que te levou a galgar, né, a essa patente de coronel? Como é que funciona a coisa? Porque eu sou civil, tá? Então se eu falar alguma besteira, me perdoa, tá? Sargento, tenente, capitão, coronel, é assim, é a mesma coisa, quer dizer, o mérito galga todos esses degraus de patente, é assim que funciona? Exatamente. Todos os anos do colégio, do 6º até o 3º ano, é um grupo seleto de alunos escolhido, baseado em nota e em comportamento, principalmente em nota, e eles são premiados com o que a gente chama de a graduação, que ele é representado por essa insígnia aqui. Aqui tem 2, 4, 6 insígnias, significa 6 que essa é para coronel? É para coronel. Essa é do coronel? Do coronel. Anualmente o colégio conta com apenas um coronel aluno e um tenente coronel aluno. São 2 patentes que existem apenas uma vez ao ano, uma pessoa apenas no ano inteiro. Você é o único coronel aluno deste ano? Aluno do Colégio Militar de Manaus. Só que fabuloso. E tem o quê? Um capitão também? Aluno? Desde o 6º ano começa mais ou menos. O primeiro colocado do 6º ano é o cabo aluno. E assim vai indo. Tá certo. A cada ano escolar tem uma respectiva graduação. Podem ter vários terceiros sargento aluno, podem ter vários subtenente aluno, mas os mais antigos, a melhor graduação é o coronel aluno e o tenente coronel alunos. E esses estão sempre no 3º ano do ensino médio. E essa meritocracia, ela é baseada em quê, coronel? O que leva a ele chegar a esse posto tão importante dentro da corporação educacional? O que é? Notas, comportamento? O que é, coronel? É o comportamento, também tem um peso, né? Isso é avaliado. É avaliado, tem tudo um regulamento bem específico, é o regulamento dos colégios militares, né? Todos seguem que faz parte do projeto pedagógico. Claro. Mas o principal é a nota, né? A escolaridade, a nota que ele atingiu no ano anterior, né? Sim. A nota final dele de curso é que vai dar principalmente o maior peso para ele receber essa graduação no ano seguinte. Olha só, coronel, existe algum padrão estabelecido de nota mínima? Por exemplo, a partir do peso 7 em diante, esse aluno é considerado um aluno de destaque? Isso. Para começar a entrar no rol daqueles que vão ser avaliados, tem que estar com a nota mínima 7, o comportamento também acima de 8, né? O comportamento também recebe notas? Também recebe. Olha só. À medida que ele vai progredindo assim, sem nenhum problema, ele chega ao comportamento 10, né? À medida que ele vai cometendo alguma falta disciplinar, que a gente chama, que são atrasos, coisas assim do uniforme incompleto, ele vai perdendo ponto no seu comportamento. Isso aí também conta para chegar à sua graduação. Me pediram quando soube que você vinha aqui, eu comecei a falar para certas pessoas que viria um aluno do Colégio Militar para conversar com a gente. Então, eu tenho uma menina, Ana Maria Saveiro, o nome dela. Ela está com 16 anos. E ela mandou eu te perguntar uma coisa interessante. Ela está nos vendo agora, ela está aí de olhando. Se tu achas as meninas mais fácil uma menina seguir os critérios de disciplina e hierarquia e também serem muito mais estudiosas do que os meninos. Qual é o maior destaque que existe lá no Colégio Militar em termos de notas, disciplina e tudo mais? São os meninos ou as meninas? Isso já foi levantado? Eu imagino que para fazer esse levantamento a gente teria que levar em consideração, por exemplo, o rol de coronéis alunos
que é o Hall de Coronéis Alunos, que eu vou me juntar eu já me juntei esse ano, minha foto vai ficar lá também, ao final desse ano vai ser colocada lá. Tem um hall lá com fotos e tudo? Sim, com fotos de todos os coronéis alunos. Ao término do ano que eles exercem a função, a foto deles é colocada lá para ser eternizada nas paredes do colégio. E tem foto das meninas lá? As meninas Sim. se destacam também e tudo? Todas as coronéis alunas que o colégio já teve estão lá também. Depois que elas entraram, né, teve uma sequência de meninas do Coronel Aluno. Claro. Deu quase que uma equilibrada. Bem, eu acho que você respondeu a pergunta dela, que ela está nos vendo aí, queria que eu te fizesse essa pergunta. Coronel, como são passados esses critérios de disciplina e hierarquia tão importantes dentro da estrutura, eu acho que de todos os exércitos do mundo, não é só no exército brasileiro, não é, Coronel? É um padrão internacional. É um padrão, de certa né? maneira De todos os exércitos. Como isso é passado? De que forma, na prática, isso é passado para os alunos, hein, Coronel? Na própria carga horária prevista do nosso projeto pedagógico, existem tempos de instrução cívico-militar, que nós chamamos. E aí essas instruções cívico-militares começam com a ordem unida, né, aprender a usar o fardamento de maneira correta, e aí tem projetos de valores, onde são passadas essas instruções de que a gente, da ética, da meritocracia, dos nossos regulamentos, né? Então vai por aí. Isso faz parte do currículo? Faz parte do currículo. Que é repassado para esses alunos? A educação física, porque a gente prega também os aspectos psicomotores, por exemplo, como falamos, o espírito de corpo, né? Então a educação física tem uma carga horária um pouquinho maior, né? Talvez, não tanto, mas do que em alguns outros colégios, né? É nessa direção que a gente vai. As formaturas entram tudo nesse rol, numa carga horária planejada no ano letivo. Coronel Fernando, o Colégio Militar de Manaus só tem um? Não existe, por exemplo, mais de uma unidade em bairros diferentes? Não existe. Não, só do aquele Exército Brasileiro, lá na praça, no campo em frente ao campo do General Osório, não é isso? Isso, ali no centro. Eu vou falar uma coisa para ele que ele não sabe. Aposto que ele não pode saber. Ali na frente do Colégio Militar, como eu era aluno do Colégio Dom Bosco, eu via, tinha uma piscina, bem grande, e tinha um jacaré saindo e uma onça mordendo o rabo do jacaré. Era uma figura, eu acho que não deve ter mais. Mas nessa piscina, durante um tempo, colocavam tartarugas lá, e elas saíam para tomar o banho de sol, e os alunos iam lá e eles mostravam diferentes tipos de tartaruga, né? Tartaruga isso, mas a tartaruga que fazia sucesso e que todo mundo queria ver, que não era fácil, era Matá-Matá. Tu já ouviu falar na tartaruga Matá-Matá? Olha aí, tá vendo? O senhor já ouviu falar, né? Ele precisa ouvir falar disso. Mas lá tinha uma piscina cheia de tartaruga que pertencia ao colégio. E outra coisa que eu vou contar para ele, que eu não sei se ele sabe. O primeiro festival folclórico de Manaus, comandante, era realizado ali no campo. Você sabe disso, né? Osório, sim, no General Osório. O primeiro festival folclórico de Manaus, que foi instituído por um jornalista chamado Bianô Garcia, foi realizado em conjunto, em parceria com o Colégio Militar, e era realizado ali no campo do General Osório. Tu sabia disso? Não sabia. Agora tu está sabendo, Depois foi para outros lugares e tudo mais. Coronel, o que o senhor tem a dizer? Né? Eu vou fazer o seguinte, primeiro ele, tá? Porque eu sei que eu quero que o senhor pense sobre isso. O que, Gessé, você gostaria de dizer para os jovens que estão vendo você nesse momento, né, sobre essa sua experiência, né, como aluno do Colégio Militar de Manaus? Qual é o grande recado que você tem para jovens que talvez estejam almejando estar no seu lugar, no lugar que você está hoje? O que você tem a dizer para eles? Assim, o Colégio Militar, eu admito que foi uma experiência que, se eu pudesse voltar no tempo e escolher se eu faria de novo ou não, eu faria de novo, com toda certeza. Você faria tudo outra vez? Tudo de novo, da mesma forma, talvez até melhor, se possível. O colégio, foi, com certeza, posso afirmar com toda certeza que foi a melhor escola que eu já estudei. Ele me abriu muitas portas, diversas oportunidades, até viajei para fora do país, representando o colégio, representando o Brasil em competições. Que maravilha! Competição esportiva? Competição. Qual é a tua... Ah, sim, desculpa. Foi uma competição de cunho artístico e intelectual. É mesmo? Foi uma competição de conhecimentos, principalmente relacionada à matemática, economia, política, história.
Olha só. Contava com debates, com Em que país você foi? Nós viajamos para a Índia, representando o colégio. Não me diz um negócio desse, que maravilha. Lá em Nova Delhi. Sim, passamos por Nova Delhi, passamos por Lucknow, passamos por... no caminho nós também pudemos fazer algumas paradas para aprender mais um pouco também sobre... Isso representando o Colégio Militar de Manaus. E quando você fala nós, você está falando que alunos de outros colégios que estavam com vocês ou era uma equipe daqui? Era uma equipe daqui. Na época que eu fui, 2017, eu estava no 7º ano, foram 4 alunos do ensino médio e 3 alunos do fundamental contando comigo. E nós fomos, em conjunto com o comandante da época, e conseguimos representar o colégio lá. Muito bem. Você não precisa responder essa pergunta, tá? Se você achar que eu... Você está se preparando para ser um integrante do Exército Brasileiro? Você quer desenvolver a tua capacidade, todas essas capacidades, toda essa expertise que você está colhendo do Colégio Militar de Manaus, você pretende ingressar nas forças do Exército Brasileiro? Por isso você está lá? É isso? Ou você não tem certeza? No primeiro momento, não. O meu plano é seguir uma carreira que ainda... não seguir carreira militar por enquanto, terminar minha formação numa faculdade, uma universidade, por exemplo, claro. E depois, com essa formação, ingressar nas Forças Armadas como tentando exercer essa formação que eu... Então no segundo momento você está, depois de sair da academia, passar pela academia, você pretende... Ingressar. Tem um foco muito grande no ITA, né, Jessé? O ITA, um foco muito grande aí. Muitos alunos procuram o Instituto Militar de Engenharia do Exército ou o Instituto Tecnológico da Aeronáutica para seguir carreira nas áreas da engenharia, principalmente. Quantos anos você tem, Jessé? Eu fiz 18 em fevereiro agora. Quer dizer, ele com 18 anos deveria ter se apresentado para servir o Exército, não é, comandante? Ele fez isso, vai fazer isso? Não, vai prorrogar, né, ponto. Aí prorroga, sim. Fica prorrogando, né? E depois ele entra como o quê? Algum curso especial? Ter a formação e tudo mais, isso influencia em alguma... Se ele seguir para a área da medicina, por exemplo, ele interrompe até acabar a sua formação, né? Se ele entrar para uma escola militar, aí naturalmente já é absorvido. Entendi. O senhor acha, acabei de pensar nisso, comandante, o senhor acha que, de certa forma, devido a todo esse preparo baseado na disciplina e na hierarquia, um aluno que queira já partir direto para as forças do Exército Brasileiro, é mais fácil para ele, por exemplo, almejar entrar na Academia das Agulhas Negras, por exemplo? O que o senhor acha? Tem um viés do colégio ser preparatório, né? Sim, o próprio fato de fazer uma ordem unida, de aprender os valores do Exército, de uma educação física um pouco mais apurada, né? Já é um direcionamento. Que já leva uma certa vantagem, mas não é nem pela vantagem de ter essa instrução, é mais por despertar aquela vocação, aquela motivação na pessoa. O despertar da vocação. Exato. Que realmente é importante. Coronel, o que significa para o senhor, como o diretor de educação, né, o comandante, né, que está ali cumprindo um papel à frente do Colégio Militar de Manaus, o que significa a passagem dos 51 anos desta importante, ficou muito claro nessa nossa conversa, eu acho, a importância dessa instituição educacional para a Amazônia e para o Brasil. Qual é o seu parecer, coronel, sobre a passagem dessa efeméride? Este evento de 51 anos do Colégio Militar de Manaus, como o senhor traduz para a sociedade? O sentimento realmente é de muito orgulho, né? Porque o Colégio Militar de Manaus, com essa trajetória de 51 anos, formou aí um número considerável de cidadãos. Eu posso repetir, coronel? 4.383 alunos passaram por lá. Todos certamente de bem, pessoas que se destacam na sociedade aqui de Manaus, né? Outros já seguiram o destino de Manaus, mas, ou seja, pessoas que realmente levam consigo valores. E isso nos orgulha bastante, porque o objetivo do colégio é exatamente estar integrado à sociedade de Manaus, né? Poder participar desse nível de educação, de melhorar um pouco, de contribuir com a educação também do município. Então isso para a gente é um orgulho muito grande. E a gente fica bem claro que volta e meia a gente sempre encontra um ex-aluno e a gente
tem um reconhecimento muito grande desses ex-alunos, agradecem muito a tudo que aprenderam no colégio, independente da profissão que tenham seguido. Então a gente fica orgulhoso de poder ser reconhecido como diretor e ser, assim, estar administrando um período do colégio dessa história de 51 anos tão bonita. Muito legal mesmo. Lembrando que dia 22 de agosto, o edital... O edital já deve estar sendo na semana que vem lançado. Na semana que vem, né? Para 25 vagas. Para 25 vagas. E 22, a prova é quando? 22 de agosto a inscrição abre, e o concurso 5 e 6 de novembro. Olha aí, essa turma aí tem que correr, né? Não é, Coronel? Eu quero dar uma informação que eu acho muito importante para a comunidade, é que existem aqui na Amazônia, minha gente, 35 mil guerreiros, militares, guerreiros espalhados por toda a Amazônia, servindo a nossa pátria. O comando de todas essas atividades das forças do Exército Brasileiro está situado aqui em Manaus, no Comando Militar da Amazônia, que nós chamamos de CMA, e o atual comandante em chefe de todo esse contingente na Amazônia é o general de Exército Aquiles Furlan Neto. Então, os parabéns então de todos nós que fazemos o Portal do Holanda, a todos os militares, 35 mil militares na Amazônia. Não é brincadeira não, né, José? É muita gente, né? Não é impressionante? Então, os nossos parabéns ao trabalho que o Exército está desenvolvendo na Amazônia e, principalmente, parabéns ao senhor, Coronel Fernando, o diretor do Colégio Militar de Manaus, e também ao Gessé Vitor, que está aí aprendendo, desenvolvendo as suas capacidades acadêmicas no Colégio Militar de Manaus. Então, através de você, eu saúdo a todos os alunos do passado e do presente e do futuro. E, através do senhor, a todo o corpo docente, a todos os professores, a toda a equipe, a todos aqueles que deram a sua contribuição durante esses 51 anos à educação desses jovens, dessas gerações, que certamente irão atuar para fazer do nosso país um país bem melhor do que nós temos agora. Muito obrigado por ter vindo aqui, Coronel. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Humberto Amorim. Nós que agradecemos a oportunidade de poder divulgar um pouco a história do colégio e convido desde já todos que estão assistindo. Amanhã, né, 2 de agosto. Terça-feira. Principalmente os ex-alunos, né, a estarem conosco lá no colégio às 19h30. E faço mais um convite. O colégio lá no General Osório? Lá no centro, né? A formatura vai ser lá. E o segundo convite é que maiores informações que possam curtir na nossa página do CMM_Exército, né, no Instagram, ou no cmm.tb.mil.br, nosso site. Está sendo mostrado agora, já estão me dando sinal ali que está sendo mostrado. Temos que bater os 8.000 seguidores. É mesmo? Tem prazo? Eu acho que rapidinho o senhor vai bater. Metas. Então, eu conversei aqui com o Coronel Fernando Cunha de Almeida, que é o comandante e diretor do Colégio Militar de Manaus, que amanhã, terça-feira, 2 de agosto, está celebrando 51 anos de construção educacional na cidade de Manaus. Gente, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, a partir das 2 horas, nós estaremos aqui.